Meus amigos e minhas amigas, a confiança no desgoverno Dilma chegou ao seu limite máximo. Isso é zero. Ninguém confia mais nesse governo em qualquer coisa que faça. Eu vou dar dois ou três exemplos que vai mostrar exatamente o que eu estou falando. Primeiro vamos pela Petrobras. A Petrobras, não sei se vocês viram, mas a Petrobras, no mês passado, em fevereiro, ele deve ter descoberto 2 ou 3 poços de petróleo, porque eu vejo lá na Bloomberg, anunciando embaixo, um anúncio do preço de descoberta do petróleo. E eu olho para o mercado, as ações estão despencando, e despencam mais ainda depois do anúncio. Qual é? Isso tem lógica alguma? Se a empresa de petróleo se descobre um poço de petróleo, as ações deveriam subir. Era exatamente o contrário que deveria acontecer, mas não caem. Por quê? Só pode ser por uma razão: falta de confiança na administração da Petrobras. Ora, se a Petrobras está importando gasolina e vendendo aqui mais barato do que importa, isso é um buraco que não tem mais tamanho. Se ela descobre mais poços de petróleo, significa que são mais atividades que a Petrobras vai ter. Ela já não dá conta das atividades de agora, com mais poços, o que é que vai acontecer? Então as pessoas começam a achar que esses poços são custos para a Petrobras, tão somente custos para a Petrobras. E com isso despencam os preços da Petrobras. Não sei se vocês lembram, mas a Petrobras, há algum tempo atrás, uns 5 anos, o valor de mercado da Petrobras era 300 bilhões. Era maior do que todo o mercado, a Bolsa de Valores da Turquia. A Bolsa da Turquia estava em 200 e poucos bilhões e a Petrobras sozinha tem 300 bilhões. Hoje, o valor de mercado da Petrobras talvez não atinja os 100 bilhões de dólares. Um negócio absurdo o que aconteceu com a Petrobras. Bom, então isso é o primeiro exemplo de que não se confia nesse desgoverno Dilma. A graça forte pode ser isso, pode ser aquilo, mas é incompetente. A política do governo com a Petrobras é uma política populista, que procura tirar vantagens eleitoreiras, né, nesse ano da eleição. Por outro lado, vamos ver a política monetária do governo. Aumenta a taxa de juros. Primordialmente, quando se aumenta a taxa de juros, visa-se reduzir a demanda. Evidente que o crescimento vai sofrer um pouquinho e a taxa de inflação cairá. Não está acontecendo no Brasil. O Brasil está se aumentando a taxa de juros e a inflação continua subindo. E agora mesmo acabou de aumentar a taxa de juros e vai continuar aumentando a taxa de inflação. Primeiro porque não tem confiança nesse desgoverno que está aí. Porque se o Banco Central aumenta a taxa de juros visando reduzir a inflação, por outro lado, a Dilma aumenta o déficit fiscal. E com isso, o efeito da taxa de juros passa a ser até cumulativo, ou seja, vai ter mais juros ainda nesse déficit fiscal. Ou seja, vai aumentar o déficit fiscal em vez de reduzi-lo. E com isso a inflação continua subindo. Não há nenhuma confiança nisso. Você vê, o que ele devia prestar atenção é o seguinte: a causa básica, fundamental dessa inflação no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, é a falta de investimento em infraestrutura. Imagine você o que está acontecendo. Os caminhões vão para o porto, levam 3 dias no porto para serem descarregados. Filas imensas no Porto de Santos, no Porto não sei aonde, no Porto do Paraná, filas imensas. O caminhão para chegar lá leva semanas e para descarregar leva 3, 4 dias para descarregar um caminhão. Você já pensou o que significa isso de custo? Porque se ele leva semanas para chegar lá, o caminhão, porque vem nas estradas
que não tem manutenção, as estradas esburacadas, mas uma estrada que não tem nenhuma possibilidade de o motorista desenvolver uma velocidade média. Então, com isso gera aumento de consumo de gasolina ou consumo do combustível do veículo, aumento de consumo, aumento de consumo de manutenção dos veículos, aumento de consumo dos pneus. Tudo isso vai para onde? Vai para o preço da mercadoria que está sendo transportada, e com isso a inflação vai lá para cima. Não há juros que derrubem a inflação desse tipo. Não há possibilidade que os juros vá lá em cima e derrube isso. Então, por isso que a inflação no Brasil está sendo resistente e não cai. E pior ainda, ela está provocando novas inflações, porque esse governo, procurando segurar a inflação, o que faz? Segura o aumento de preço na Petrobras, segura o aumento de preço nos transportes, segura o aumento de preço das energias elétricas. E com isso, está destruindo a Petrobras, destruindo o setor elétrico, destruindo o setor de transporte. Os investimentos estão indo embora. Ninguém quer investir em transporte, ninguém quer investir em energia e ninguém quer investir em petróleo. E com isso, o que vai acontecer? A redução da oferta de produtos. E redução da oferta de produtos vai gerar o quê? Inflação. Ou seja, é aquele problema da cobra comendo o próprio rabo. Muito obrigado e até a próxima.